parentesco, a relação de afinidade, é irrelevante para o tipo criminal, para ser crime ou não ser crime. Pode ser uma agravante. Isto é, pode, quando o crime é praticado por... O crime de violação. O crime de violação é praticado, o crime de violação ou o crime de cópula ou o crime de atentado ao pudor é praticado por uma pessoa que está numa relação de consanguinidade ou de afinidade com a outra, funciona como agravante. Como funciona como agravante, por exemplo, a relação do professor com a aluna. Claro. Como funciona como agravante a do superior hierárquico com o inferior hierárquico. Essas são equiparáveis, mas a relação em si, a relação sexual, por exemplo, de dois irmãos que são ambos maiores, não é crime, nem há nada. Se um deles violar o outro, impuser ao outro e forçar o outro à relação, já passa a ser crime. Mas não porque sejam irmãos. Claro, mas aí não funciona um pouco uma teoria de compensação, isto é, em termos de sociedade, da voz corrente, das normas sociais por que todos nós nos regemos, as pessoas que praticam o incesto são marginalizadas, são discriminadas. A despenalização criminal dessa situação não é o resultado dessa discriminação, dessa marginalização? Pois talvez seja, mas eu julgo que não é só isso. Eu penso que a atitude das legislações relativamente ao incesto tem vindo a mudar. Se calhar porque aqueles pressupostos que levaram à condenação, à criminalização do incesto, se vieram a verificar, se calhar, que não eram verdadeiros. E, portanto, não era necessário criminalizar essas condutas. E há muitos países onde o incesto é criminalizado? Julgo que não, mas depende, eu diria, dos quadros ideológicos e religiosos em que se situam. Mas há países onde ele é criminalizado? Há países onde é criminalizado. E, portanto, aquilo que penso é que a descriminalização correspondeu a uma desdramatização ou uma desvalorização disso. Como já foi criminalizada a relação homossexual, claro. E, entretanto, não é crime a relação homossexual. E foi. Portanto, julgo que há uma evolução no sentido de se desdramatizar isso e se compreender que isso não seja necessariamente desvalorizado em termos de conduta considerada como criminosa, isto é, tentatória quanto a valores sociais fundamentais. Por outro lado, penso que aquilo que acontece é entender-se que todas as relações que permitem a subjugação de uma pessoa por outra, todas as pessoas em que alguém tem um poder sobre o outro, quando esse poder é exercido para forçar o outro ou para praticar um crime, isso funciona, coisa que é razoável como agravante desse crime. Bom, ainda temos que ouvir, para fazer uma ronda por todos os convidados, o Dr. Pierre Guibantif, mas eu não resistia a perguntar. Disse há pouco que, nesta questão da criminalização, e criminalização entre aspas, da penalização, eu pergunto, e os frutos do incesto? Isto é, um filho, um jovem, uma criança que nasce de uma relação entre dois irmãos, de um pai com uma filha, ele pode ser batizado? Pode ser batizado, quer dizer, nós temos que, de facto, terem atenção em relação à Igreja, em relação a quem tem fé. Pecado é pecado, mas pessoas são pessoas. Portanto, em relação a pessoas são pessoas e as pessoas podem ser batizadas. Não tem a ver diretamente com a maneira como realmente essa pessoa foi procriada. Uhum. Vamos então ao Dr. Pierre Guibantif, para terminar esta primeira passagem por todos os convidados. Uma das tónicas desta reportagem do Jacinto Godinho é esta dicotomia. A sociedade, todos nós, marginalizamos, pomos de lado os casos, as pessoas que praticam incesto. Mas, curiosamente, grandes vultos da literatura portuguesa, e não só, enaltecem essas situações. Essas situações de incesto são enaltecidas por alguns vultos da literatura. Como é que se explica esta aparente dicotomia? Devo dizer que a própria fórmula, a literatura, enaltece o incesto, causa-me uma certa perplexidade, para já, quando a confronto com uma leitura de que me recordo que é o fim da tragédia da Rua das Flores, em que a irmã se deita pela janela e o drama só funciona porque o leitor der a ideia que para ela deve ter sido a pior revelação que se lhe podia fazer. Portanto, o incesto, nesse caso, em todos os casos, não sei se é enaltecido. Mas há outros casos, Flor Bela Espanca, os Maias, também dessa declarada, etc. O que também me perguntaria, mas sem conhecer então esses casos, é se em obras em que o incesto é valorizado, se o será porque é incesto ou se o será porque é uma destas situações em que o indivíduo se opõe à sociedade, que é o grande motivo trágico. Mas esta oposição é um motivo, por excelência, da ficção, do imaginário. Isto não quer dizer que corresponda a padrões de comportamento na realidade.
No fundo, essa é talvez isto é o que posso talvez dizer de mais concludente a partir da sua interpelação, é que esta oposição que é possível fazer provavelmente entre a arte e o que se faz no dia a dia é reveladora, penso eu, das diferenças que poderemos observar entre níveis da realidade social. Então, temos o direito que proíbe ou introduz uma agravação, etc. Temos a arte que faz disto um motivo dentro de uma certa lógica e temos práticas que, em parte, até se revelam como baseadas até num ignorar do tabu do incesto. Claro. Eu encontrei, ao documentar-me minimamente, encontrei referências a pesquisas que revelam que para certos pais era considerado bem para a maturação sexual das filhas terem relações incestuosas. Portanto, estamos muito longe do tabu universal. É um dos elementos a ter em conta nesta discussão é o hiato que existe entre o que se faz no dia a dia, nas famílias, nos bairros, etc., e o que se diz no plano legal, no plano artístico. Claro. De qualquer das formas, nestes exemplos que são apresentados aqui nesta reportagem da Jacinto Godinho, há uma constatação que a mim me parece evidente, é que em todos os casos há uma justificação que está relacionada com a solidão. A solidão é determinante dos comportamentos, neste caso, os comportamentos sociológicos que dão origem ao incesto. Primeiro, não resisto em retomar a questão das definições que foi levantada pelo Dr. Pinto Ribeiro. Provavelmente que vamos estar sempre a oscilar entre duas coisas bastante diferentes. Uma coisa é o incesto como entendem os antropólogos, como se entende nas definições jurídicas, em particular civis e na religião, e, por outro lado, algo que é bastante mais delimitado e possivelmente socialmente bastante mais problemático, são as relações entre filhos e pais, mais precisamente entre filhas e pais. Bom, e a resposta que dou, inevitavelmente, tem mais a ver com esta segunda realidade. E aí é provável que, se observarmos hoje, e parece que observamos, embora seja muito difícil fazer contagens, o incesto, nesse sentido restrito, como fenómeno preocupante, é porque as famílias vivem cada vez mais isoladas do seu ambiente social e que uma quantidade de mecanismos antropológicos dentro da família, há homens e mulheres, há velhos e jovens, etc., não encontram já, muito concretamente, pelo facto de estarem aqui perto de pessoas que estão aqui, que vigiam, que têm, porque já não há estas pessoas, esses mecanismos internos da família poderão levar para o incesto. Nesse sentido, o incesto, um resultado da solidão, sim, provavelmente. Doutor Afonso Albuquerque, há ideias generalizadas junto do povo que filhos de irmãos, de pai e filhos, de pais e filhos, dão origem a crianças dementes ou pelo menos com problemas mentais. O problema da consanguinidade, o problema genético, é realmente uma realidade ou isto é apenas também um estigma social? É provavelmente as duas coisas. O problema genético existe. Todos nós sabemos que se houver determinados genes, digamos, patogénicos, que transportam em si a possibilidade de ter doença, se os dois progenitores vêm da mesma família, naturalmente que um filho desse pai e dessa mãe que tem ambos o mesmo gene negativo, certamente tem mais probabilidades de vir a sofrer dessa doença. Claro. Estou a lembrar, por exemplo, da epilepsia. Há uma certa forma de epilepsia hereditária e que, quando, naturalmente, duas pessoas que têm esse gene de epilepsia casam, naturalmente os filhos têm mais probabilidades de ter. Claro. Agora, há umas... Quer haja consanguinidade, quer não haja. Porque se tiverem o mesmo gene patogénico, o Sim, pai claro. e uma mãe forem de famílias diferentes, o problema é o mesmo. Sim, só que há mais probabilidades, dado que na mesma família há provavelmente mais pessoas com esse gene. Não é isso, quer dizer, há a mesma probabilidade, se casando um pai e uma mãe com um gene que tenha essa propensão, dará a mesma coisa, digamos assim, isto é, nas leis de Mendel dará a mesma probabilidade. O que há é a certeza, no caso da consanguinidade, que havendo um pai e uma mãe que têm o gene, eles têm de certeza. Nos outros não estará pesquisado. Exatamente. Portanto, teoricamente é mais... As possibilidades são mais fortes, claro. Teoricamente é mais provável.
Mas, Doutor, desculpe lá, eu estou a gostar do vosso diálogo, mas deixe-me só acrescentar mais uma acha para a fogueira. Dizem alguns antropólogos que a loucura, aqui entendida como doença mental, por exemplo, como a epilepsia, vem mais do desprezo e da perseguição de que são vítimas todos os filhos do incesto. Quer comentar isso? É evidente que isso é um fator muito importante. Nós, quando falamos em doença mental ou falamos em problemas de ordem psiquiátrica, é impossível encontrarmos um único fator. Claro, São é uma sempre conjunção deles, uma mistura. vários fatores. Um deles é o genético. E outro já aqui foi abordado, é exatamente o ostracismo, o isolamento, que me parece que se não existia antes, passa a existir depois, porque são, de facto, famílias estigmatizadas, como muito claramente apareceu nesta reportagem. O que me parece aqui, talvez, mais importante é que, durante muitos anos, se pensou que o incesto existia sempre associado à miséria social, económica, cultural, etc. E hoje sabemos que, de facto, não é assim. Há cada vez mais estudos que mostram que o incesto pode-se passar em todas as classes e que, de facto, aquilo que aparece como mais importante não é tanto as condições sociais e demográficas, de habitação, etc., que terão a sua importância, mas mais importante parece ser aquilo que há bocadinho referia, aquilo que se passa dentro da família. Ao fim e ao cabo, aquilo que não disse, a miséria humana. Sim, a miséria humana mais no sentido... Mais abrangente, mais no sentido mais do que é global. que se passa dentro daquela família. Claro. Concretamente, problemas têm sido encontrados, problemas como a ausência do pai ou da mãe, a negligência, a violência que podem, por vezes, exercer sobre os filhos. Eu não estava a relações especificar, mas, por violentas. exemplo, doutor, em relação a esta reportagem, o primeiro exemplo de dois irmãos, um é o mais velho e, portanto, o casal é formado pelo mais velho e pela mais nova, dá a sensação de que se ele não tivesse ficado com a irmã mais nova, ela teria ido para uma situação de prostituta de vida. Isto não é um caso de exemplo de miséria humana. Portanto, da desagregação da própria família. Pois, esses fatores continuam a existir. Agora, o que parece ser mais importante nos estudos que têm vindo a lume é aquilo que acontece dentro das relações dentro da própria família. Portanto, se a criança, eu estou aqui a referir-me e volto a dizer isto, para nós tem importância, acima de tudo, do ponto de vista psiquiátrico, o abuso sexual infantil. Dado que, como já foi dito também, aquilo que se passa entre dois adultos, de comum acordo, provavelmente deixa tantas marcas o amor incestuoso como o amor não incestuoso, ou a falta dele, claro. Não é? A falta de amor. Agora, no que respeita às crianças, de facto, há um aumento do abuso, dos problemas psiquiátricos no adulto quando as crianças foram vítimas de abuso sexual infantil. E, ao mesmo tempo, vamos encontrar nessas famílias o quê? A tal ausência dos pais, violência, alcoolismo, vamos também encontrar negligência, vamos também encontrar muitas famílias monoparentais, ou seja, só com o pai ou só com a mãe. Vamos também encontrar famílias com a mãe em que a filha está com a mãe, mas há um padrasto, é também frequente essa situação. E, portanto, há um certo número de fatores